Om Jnanatimirandasya Jnananjanam Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Então, primeiramente, eu gostaria de dar início oferecendo as minhas mais humildes reverências aos pés de lótus do meu mais amado mestre espiritual, Nitalila Pravista Om Vishnupada Paramahamsa Parivrajacharya Ashtotara Sata Shishrimad Shila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, e também a todos os mestres do passado, presente e futuro, e a todos os que estão aqui hoje também ouvindo essa aula. Então, nossa grande fortuna de poder estar aqui novamente, dando continuidade à leitura do Bhagavad Gita. Ontem nós concluímos então a leitura do prólogo e da introdução. Estabelecemos alguns princípios importantes, alguns conceitos fundamentais para nós compreendermos o Bhagavad Gita. E hoje nós vamos ler o prelúdio e começar o primeiro verso. E vamos ter agora uma base histórica, ok? Vamos passar para o outro aspecto do Bhagavad Gita, que é a parte histórica. O Bhagavad Gita ele faz parte do Mahabharata. Tá? Ele é uma seção, ele é um capítulo do Mahabharata. Ou seja, o Mahabharata é a descrição de uma grande epopeia de várias dinastias védicas e remonta ao passado, né, da cultura védica, quando não haviam livros escritos. Ou seja, tudo era transmitido de maneira oral. Todos os Vedas, né, Upanishads, Puranas, eram todos transmitidos oralmente, porque a humanidade se encontrava num outro padrão, né, de consciência. Era o tempo da era de Dwapara. E com o fim de Dwapara e a entrada de Kali, ou Kali Yuga, a era de Kali, que nós estamos agora, há 5.000 anos atrás, então houve uma decadência generalizada, tá, em diversas qualidades humanas, dentre elas a memória, né, a pureza, a honestidade, etc. Então, com isso, houve-se a necessidade de colocar todo esse conhecimento, né, na forma escrita, para permitir que as pessoas pudessem acessar e consultar novamente os manuscritos védicos, que são o grande guia, o grande manual, né, da sociedade humana. Então, aqui nesse prelúdio, então, Srila Gurudeva ele começa contando a história do rei Shantanu, né, que foi um grande imperador na dinastia Kuru, né, e ele era muito religioso, muito gentil, né, uma grande personalidade, muito carismático. E a sua esposa era Ganga Devi, uma das manifestações do rio Ganges, tá, que é na verdade feminino. E eles tiveram um filho chamado Bhishma, que foi na verdade um dos maiores guerreiros da história. Ele era um brahmachari, ou seja, ele não se casou, então ele tinha toda a potência, né, da vitalidade humana presente ainda em si. Ele não desperdiçava essa potência através da prática sexual, né? E ele se tornou muito famoso, a gente vai ouvir dele mais aqui durante o livro. Mas após o nascimento de Bhishma, Ganga Devi desapareceu. É, enfim, uma história bastante longa, eu estou realmente fazendo um resumo para que a gente não se delongue, do contrário, vamos ter que estudar o Mahabharata e não o Bhagavad Gita. Mas só para a gente ter o mínimo de noção histórica. Então, mais tarde, esse rei Shantanu, que já era praticamente viúvo com seus filhos, ele estava caçando e passou por uma vila onde ele viu uma princesa muito bonita chamada Satyavati, na casa
de Dasaraja, que era o pai dela. Na verdade, o pai adotivo. Por quê? Porque essa princesa ela nasceu uh, do sêmen de um peixe, tá? Ou seja, ela é filha, né, de peixes. Ela foi encontrada dentro do rio e o Nishadas, uh, perdão, o Dasaraja, o seu pai, a trouxe para casa e depois foi cuidar dela, tá? Mais tarde, então, ela acabou sendo levada para a casa do rei, né, o rei de Nishada, e foi tratada como se fosse uma princesa. E Maharaj Shantanu ficou muito atraído por ela e desejou se casar com ela. Então ele pediu, né, a permissão a Dasaraja, que era o pai dela, e ele colocou uma condição. Ele disse: só permito que você se case com ela se o filho de vocês se tornar o seu herdeiro, né? Ou seja, que ele seja colocado como rei após a sua morte. Mas Shantanu Maharaj já tinha Bhishma como filho, que deveria ser de fato o herdeiro. Então, ele não podia aceitar essa condição. Isso seria quebrar com a tradição. E ele volta para casa bastante triste, porque ele queria se casar com essa moça. E quando Bhishma ouviu, né, que o seu pai desejava se casar, mas a condição colocada fora esta, então ele, querendo agradar o seu pai, fez um voto, né, de brahmacharya, ou seja, de que ele não se casaria, para que ele assim, renunciando ao reino, né, pudesse dar então espaço para o próximo filho de Shantanu com Satyavati assumir então o reino, né? Então assim foi feito. Ele fez esse voto de renúncia e então se tornou um brahmachari, um renunciante, um monge, né? E então Satyavati se casa com o Maharaj Shantanu, com o rei Shantanu, e tiveram dois filhos, Chitrangada e Vichitravirya. Bom, após a morte então de Maharaj Shantanu, né, Bhishma ele fez com que Chitrangada fosse o sucessor ao trono, né, mas Chitrangada morreu, né, repentinamente. Então Vichitravirya ascendeu ao trono e se tornou o rei. E ele teve duas esposas, Ambika e Ambalika. Mas ele também morreu jovem, né, deixando as suas duas esposas sem ter filhos. Então, a Satyavati, a mãe, né, ficou extremamente preocupada porque o trono estava sem um sucessor. Então, os dois filhos morreram, né, Bhishma fez um voto de que não assumiria, né, então ela então fez na verdade uma oração, né, pedindo que o seu primeiro filho, né, aparecesse diante dela. Quem era esse filho dela? Era Vedavyasa. Vedavyasa, ele apareceu, então ele se casou não, ele concebeu dois filhos com Ambika e Ambalika. Tá? O filho de Ambika era Dhritarashtra e de Ambalika era Pandu. E também havia uma serva, né, de Vichitravirya que também foi engravidada por Vedavyasa, da qual nasceu então Vidura, que foi também um grande santo. Então Vedavyasa ele foi o grande sábio que na verdade manifestou os Vedas, escreveu todos os Vedas. Então quando ele foi chamado para engravidar essas moças, não foi com uma relação normal, foi através da mente, do poder da mente. Ele não teve nenhum tipo de relação física com essas moças, ele simplesmente
as engravidou através do poder da mente. Então nasceu Dhritarashtra e Pandu. Dhritarashtra, no entanto, era cego de nascença. E o seu irmão mais jovem, Pandu, foi então coroado o rei. Então, Maharaj Pandu era uma personalidade muito exaltada, né, com muitas boas qualidades, e ele teve os 5 filhos, né, chamados de Pandavas: Yudhishthira, Bhima, Nakula, Sahadeva e Arjuna. Tá? E Dhritarashtra teve 100 filhos, dentre os quais o mais velho, Duryodhana. Só que a natureza dele era extremamente maléfica, tanto de Dhritarashtra quanto de Duryodhana. Mas Pandu, muito virtuoso, muito religioso, né, uh, uh, trouxe ao mundo 5 filhos que também manifestaram essas mesmas qualidades. Né? Então, os Pandavas estavam do lado do Dharma e os Kauravas, Dhritarashtra e seus filhos estavam do lado do Adharma, ou seja, da irreligiosidade. Então, por mais uma influência do destino, né, o rei Pandu acabou falecendo. Mas os seus filhos, os 5 Pandavas, ainda eram muito jovens para assumir o trono. Então, o que Bhishma fez? Bhishma colocou Dhritarashtra como rei e fez com que ele protegesse, né, o rei enquanto os meninos não cresciam. Só que Dhritarashtra ele era muito invejoso, apesar de cego, ele não tinha qualificação para ser rei, mas era a única opção. Então, quando os filhos de Pandu ficaram jovens, né, adultos, capazes de assumir o reino, os filhos de Dhritarashtra também ficaram. Duryodhana também alcançou a maturidade e também estava apto a assumir o trono. Então, ao invés de Dhritarashtra entregar o trono para Yudhishthira, não, ele tentou fazer uma politicagem e colocar o seu filho Duryodhana como rei. Mas Bhishma não quis permitir que isso acontecesse. Então ele pressionou, né, todos os cidadãos e pessoas respeitadas da sociedade para que não deixassem Duryodhana assumir o trono. Porque Duryodhana ele foi também filho de Kali. Né? Kali também tem uma participação no nascimento de Duryodhana. Ou seja, ele tem uma natureza extremamente maquiavélica e religiosa. Tá? E ele queria ser um grande ditador, né? Sem nenhum tipo de oposição. Coisa que nós vemos, né, até hoje, ditadores ao redor do mundo que não aceitam nenhum tipo de oposição e simplesmente matam ou exilam os seus adversários. Então, ele fez várias conspirações para matar os Pandavas. E tudo isso com o consentimento do seu pai, Dhritarashtra, que era o rei, na verdade. Mas, apesar dos repetidos pedidos, né, de Vedavyasa, de Bhishma, Dronacharya, Vidura e outros, Dhritarashtra não ofereceu a metade do reino para os Pandavas, que era o mais justo, que fosse dividido o reino entre os dois grupos. Né? Mas ele fez um arranjo para que Yudhishthira se tornasse o príncipe, né, regente de Hastinapura, que hoje é conhecido como Nova Delhi. Né? E o enviou para Varanavat. Varanavat é uma cidade, vamos dizer assim, né, um vilarejo, onde Duryodhana, né, construiu uma casa maravilhosa, um palácio maravilhoso para os Pandavas, mas com uma espécie de material altamente inflamável que poderia ser queimado em poucos minutos. Então o plano deles era colocar todos os Pandavas ali dentro e atear fogo para matá-los.
E assim foi feito. Só que, devido à influência da providência divina, os Pandavas foram ah, avisados disso e escaparam, né, por pouco de não serem queimados vivos. Bom, mais tarde os Pandavas se casaram com Draupadi. Né? Draupadi é uma moça muito famosa dentro da literatura ah, védica do Mahabharata, vai ser também mencionada algumas vezes aqui mais para frente. E para desmistificar qualquer tipo de uh, insinuação de que a cultura védica é machista, né, Draupadi é que ela casou com 5 esposos. Né? Ou seja, era uma mulher extremamente qualificada, né, e, de acordo com a tradição védica, as mulheres têm o direito de escolher os seus maridos. As mulheres elas são extremamente livres, né, para levar as suas vidas da maneira como bem entenderem. O que existem são apenas boas normas de conduta e regras ah, de harmonia social, como, por exemplo, a mulher deve andar com o mínimo de roupa, assim como o homem também, né, para evitar que a luxúria seja instigada no coração de outros. Isso, inclusive, é uma forma de proteção da sociedade. Nós vemos hoje em dia que as mulheres querem tirar a sua roupa, querem andar pelas ruas sem roupa, como uma espécie de afronta, né, à sociedade, mas isso, na verdade, é uma forma até de violência. Né? Então, numa sociedade em que você tem os princípios religiosos como base, em que você tem santos, né, e monges e grandes yogis que estão circulando pelas ruas, que fazem parte, na verdade, do conselho da sociedade, a mulher ela tem o mínimo dever de respeitar essas personalidades e não expor o seu corpo, né, para a possível visão deles, né, porque isso não seria nem um pouco respeitoso. Né? Então, não só a mulher quanto o homem, ambos têm que respeitar o próximo, né, e não utilizar o seu corpo como uma forma de estímulo, né, indireto, né, a ninguém, né, muito menos como uma forma de afronta a ninguém. Então é por isso que os homens e as mulheres devem andar com seus corpos cobertos, o mínimo, né, o mínimo necessário. Assim você mantém uma harmonia social. Você quer ficar sem as suas roupas, tudo bem, no seu local íntimo com o seu companheiro, com a sua companheira, dentro da sua casa, no seu jardim, sem nenhum problema. Agora, nos passeios públicos, nos locais públicos, nós temos que ter o mínimo de regras que beneficiem a todos. Né? Então, nós não podemos impor, né, o desejo pessoal e privado e íntimo para o coletivo. Isso é um dos grandes problemas que nós vemos hoje, né, com esse excesso de liberdade, né, ou essa libertinagem que nós vemos, né, avassaladoramente dominando o mundo. Isso não é saudável para ninguém. Né? Ninguém precisa querer provar nada para ninguém, cada um tem a sua sexualidade, cada um tem os seus gostos e a vida pessoal de cada um é privada e ninguém que tem, tem a ver com os desejos pessoais de cada pessoa. Né? Então a gente tem que se respeitar no coletivo e ter o máximo de liberdade na individualidade. Então a cultura védica ela prega isso, né? Diferente do que muita gente acha que a cultura védica é algo ultrapassado, né? É, enfim, sem nenhum tipo de flexibilidade ou liberdade. Ao contrário, é uma civilização extremamente liberal, extremamente harmônica, mas porque se respeitam regras. Né? Então, regras são necessárias na medida em que elas favorecem a harmonia e também a própria liberdade. Né? Liberdade não significa a extinção de regras. Ao contrário, liberdade significa aceitar regras que nos permitam continuar livres. Né? Isso é o mais importante. Então,
ao longo do Bhagavad Gita, Krishna ele, ele apresentará uma série de regras, uma série de ah, ah, exemplos, né, que só têm a nos favorecer, né, enquanto indivíduos, enquanto alma, enquanto seres políticos, né, e etc. Bom, então os Pandavas escaparam desse atentado, né, do ditador Duryodhana, né, e ah, acabaram se tornando ah, ali, vamos dizer, independentes no pequeno reino dele chamado de Indraprastha, né? Então ali, com a assistência de Krishna e também de um demônio chamado Maya, né? Esse demônio ele teve ele foi salvo, né, por Arjuna, e ele se sentiu muito grato, né, pela ajuda, e ele ofereceu a Arjuna qualquer tipo de favor que ele pudesse fazer em retribuição. Então Arjuna perguntou para Krishna o que ele poderia fazer, e Krishna disse: ok, ele é um excelente arquiteto, perdão, ele é um excelente arquiteto e ele pode construir para nós um grande palácio, um grande salão de convenções, para que nós possamos então nos reunir. Então assim foi feito com a ajuda desse demônio Maya. O nome dele era Maya Danava. É inclusive, né, através dele que surge, tá, o Império Maia aqui na América Central, ou lá na América Central, perdão. O Maia, após ele construir, né, esse palácio para Krishna e para os Pandavas, ele recebeu uma porção de terras e foi enviado, né, para a América Central, o México, e ali ele deu início então ao seu império. Ele era também especialista em construir vimanas, que são os discos voadores, né? Então é por isso que a civilização maia não foi encontrada quando os espanhóis chegaram, e os vestígios ali encontrados é que indicavam que todos simplesmente deixaram aquele local de repente, né? Haviam coisas no meio, né, sendo feitas que simplesmente foram abandonadas. Então é porque eles entraram nesses discos voadores e simplesmente foram embora, não se sabe para onde. Tá? Então é daí que vem toda a história do povo maia. Tá? E é por isso que eles faziam sacrifícios de sangue, sacrifícios humanos e uma série de coisas, porque vem desse demônio maia. Tá? Então não é uma civilização maravilhosa, espiritualizada, santa e pura, não é. É no modo da ignorância, em Tamaguna, né? Enfim. E aí os Pandavas começaram a se desenvolver, né, a viver, e aí foram fazer uma grande cerimônia de fogo chamada Raja Suya Yagya. Durante a execução desse yagya, né, que estava sendo muito bem sucedida e estava trazendo muito poder espiritual para Yudhishthira e os Pandavas, o rei Dhritarashtra e Duryodhana ficaram muito invejosos, com certeza, né, devido ao sucesso do yagya, e eles desafiaram os Pandavas para um jogo, né, um jogo em que eles planejavam trapacear, né, só que quem perdesse deveria ir para o exílio, né, por 12 anos. Então, os Pandavas aceitam o desafio, perdem, obviamente, porque Duryodhana trapaceia, perdão, e assim eles são exilados por 12 anos, tá? E começam a vagar ah, pela Índia sem rumo, né? Mas Krishna, sendo na verdade, o embaixador dos Pandavas, né, ele pede que Duryodhana conceda ao menos 5 vilas, né,
nas quais os Pandavas pudessem viver. Mas Duryodhana ainda assim disse que ele não daria nem mesmo uma quantidade de terra que coubesse na cabeça de um alfinete, né, para os Pandavas. Ao menos que os Pandavas o derrotassem numa batalha. Então, nesse momento, Duryodhana ele estabelece que uma batalha seria necessária para que ele mudasse de ideia. Do contrário, os Pandavas deveriam permanecer sem nada. Então, Krishna ele descende, né, a esse mundo para justamente estabelecer ou restabelecer a religião, né, o Dharma, proteger as pessoas santas e aniquilar os demônios. Então, será através dessa batalha, chamada de Mahabharata ou de Kurukshetra, né, que Krishna irá matar esses demônios e restabelecer a paz aqui na Terra. E os instrumentos, né, utilizados por Krishna para esse fim são os Pandavas, especialmente Arjuna. Bom, então aqui termina o prelúdio, uma pequena introdução do que foi essa história, e que nós começamos então o primeiro verso do capítulo 1, Shanya Darshana, observando os exércitos. Dhritarashtra uvacha dharmakshetre kurukshetre samaveta yuyutsava mamaka pandavaschaiva kim akurvata sanjaya. O rei Dhritarashtra disse: Ó Sanjaya, o que os meus filhos e os filhos de Pandu estão fazendo ali reunidos naquela terra sagrada de Kurukshetra, desejando lutar? Então Dhritarashtra, ele faz uma pergunta para o seu servo, para o seu ministro Sanjaya, né? O que os meus filhos e os filhos de Pandu estão fazendo naquela terra sagrada desejando lutar? Ou seja, o que está acontecendo lá no campo de batalha? Todos os exércitos estão reunidos frente a frente no campo de batalha, em formação, né, prestes a dar início à batalha. Mas Dhritarashtra, ele é cego, então ele está no seu palácio e Sanjay está junto com ele, mas Sanjay tem o poder de ver, né, à distância, e ele tem toda uma visão aérea do campo de batalha através do seu poder, né, místico, e ele vai relatar para Dhritarashtra o que está de fato acontecendo ali. Então, aqui no comentário de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ele começa dizendo: Swayam Bhagavan Shri Krishna é a suprema personalidade de Deus, que vem na forma humana a este mundo. O seu principal objetivo, ele é o objeto final das escrituras sagradas. E ele aparece como o filho de Vasudeva. Ele é a inconcebível suprema personalidade de Deus, que está além de todos os nossos sentidos materiais. Mas ainda assim ele se torna visível aos olhos humanos através da sua potência interna chamada Yogamaya. Yogamaya é a potência ilusória divina, diferente de Mahamaya, que é a potência ilusória material. E assim ele vai transmitir o conhecimento do Bhagavad Gita, né, e assim liberar todas as almas deste mundo material que estão absortas, né, ou que estão afundando nesse oceano, né, de nascimentos e mortes. E assim Krishna vai, na verdade, transferi-las para um grande oceano de amor transcendental e conceder a elas o gosto ou o desejo, né, para um conhecimento transcendental, né, e para também a compreensão da sua própria beleza e qualidades transcendentais. Krishna aparece nesse mundo, né, com a promessa de proteger os homens santos e aniquilar
os demônios. E sob o pretexto, de remover esse fardo do planeta Terra, né, Krishna ele vem conceder também a liberação, né, para todos aqueles que desejam, né, se unir a ele, para todos aqueles que desejam abandonar a concepção de que eu sou esse corpo e entrar no âmbito da alma ou da dimensão espiritual. Então, dessa maneira, a Krishna ele vai se utilizar de Arjuna como um meio para transmitir o seu conhecimento. Então, Dhritarashtra ele está perguntando, né, ao seu ministro Sanjaya: o que os meus filhos e os filhos de Pandu estão fazendo ali, reunidos naquele campo, desejando lutar? E aqui fica uma questão. Dhritarashtra sabe que eles estão prontos para lutar, mas por que ele pergunta para Sanjaya o que pode acontecer ali? Porque eles estão no campo de batalha de Kurukshetra, que é chamado de Dharma Kshetra, no verso. Ou seja, nesse local, em Kurukshetra, é onde todos os semideuses fazem os seus sacrifícios e é onde o Dharma pode ser inspirado no coração daqueles que ali habitam. Ou seja, existe no coração de Dhritarashtra o medo de que os seus filhos, né, Duryodhana e outros, possam ter o seu coração transformado, né, pelo fato de estarem pisando naquela terra sagrada. Então ele tem medo de que a própria influência do campo de batalha de Kurukshetra possa transformar a mente dos seus filhos e possa fazer com que eles voltem atrás no seu desejo, né, de fazer o mal e se tornem pessoas boas. Tá? Então, Krishna escolheu justamente esse campo de batalha de Kurukshetra com essa intenção, porque é ali que a religião, o Dharma, os princípios eternos, né, de harmonia e de transcendência podem ser cultivados e inspirados no coração de todos. E outra, aqueles que porventura morrerem sobre, né, aquela terra obterão a liberação automática, ou seja, eles não irão para o inferno, eles serão liberados e entrarão na morada do Senhor Supremo automaticamente. Então, de qualquer forma, Krishna, mesmo matando os demônios, ele concede a eles a liberação máxima, porque Krishna é sempre muito misericordioso. Ok? Então, a gente vai encerrar por aqui. Continuamos amanhã com o verso 2. Todos tenham um excelente dia e fiquem em paz. Hare Krishna.